Show, galera! Agora eu trouxe mais um exemplo e dessa vez a gente vai ver como é que a gente trabalha com variáveis e por que elas são importantes pra gente. Lembra que o nosso objetivo aqui é construir aquela ferramenta de compilação e eu estou te mostrando vários exemplozinhos e exercíciozinhos ao longo dessas aulas pra gente no final conseguir juntar tudo e criar aquela nossa ferramenta de compilação. Então vamos ver esse exemplozinho que eu trouxe aqui agora. Eu tenho 3 produtos aqui e eu quero cadastrar um quarto, que vai ser uma Coca-Cola, e eu quero usar o VBA para fazer isso. Dessa vez eu não vou usar a gravação de macro, eu vou criar o nosso código do zero, porque a gente já sabe fazer bastante coisa com o que a gente viu nas últimas aulas. Então, para abrir o VBA, Alt F11, que nem você já tinha visto. E repara, aqui está tudo cinza, eu não tenho um módulo, eu não tenho uma macro, aquele espaçozinho em branco para eu escrever. Como é que eu faço isso? Vem aqui em inserir e aqui a gente vem em módulo e dá uma olhada. Aqui eu tenho todos os módulos dentro dessa minha pasta 3, que é a planilha que eu estou trabalhando agora. Então, você clica aqui em módulo e aqui a gente pode escrever nossa macro. Então, vou chamar de sub-coca. Coca. Perfeito, dei um enter ali e agora a gente vai escrever o código que eu preciso para cadastrar a Coca-Cola ali na primeira linha vazia. Então vamos ver, eu quero cadastrar uma Coca na aba planilha 1, nessa célula daqui, ou seja, na coluna 1 e na linha 5. A gente já viu que a gente pode selecionar células ou escrever em células usando o range ou utilizando cells. O range serve tanto para intervalos quanto para células e o cells serve só para células únicas. Então vamos utilizar o cells, que ele serve para células únicas para fazer isso. Então, primeira coisa, vamos garantir que a gente está na aba certa. Aqui no nosso caso a gente só tem uma aba, mas vamos ter esse costume de selecionar a aba certa. Então, Sheets, planilha 1, ponto select. Beleza. Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar a célula que está na linha 5 e na coluna 1 e escrever Coca. Então vamos lá. Cells, linha 5 e está na coluna 1. Dá uma olhada. Row index é qual a linha que a gente está querendo falar. E column index é a coluna que a gente está querendo mexer. Então a coluna A é a coluna 1 dentro do Excel. Então, cells 5.1. O que a gente quer fazer com essa célula? Se eu quisesse selecionar, eu faria o quê? Ponto select. Se eu quisesse copiar ela, eu faria ponto copy. E como eu quero mudar o valor dela, a gente usa o ponto value. Ponto value igual a... O que eu quero escrever ali? Coca. E como a gente já viu nas outras aulas, todo o texto eu tenho que colocar entre aspas. Então, Coca. Perfeito. Agora, o que eu quero fazer? Fazer basicamente a mesma coisa. Então, eu ainda quero mexer na linha 5, só que agora na coluna 2, que eu quero preencher o preço. Então, ao invés de escrever isso aqui do zero, eu vou fazer o quê? Seleciona tudo, dá um Ctrl C e um Ctrl V. E agora a gente coloca aqui, 2 ao invés de 1. E aqui qual é o valor? Ao invés de Coca, eu vou escrever o quê? O preço. E qual que é o preço? Sei lá, a Coca vai custar a mesma coisa que o Guaraná, que vai custar 3. Então, 3 eu coloco ali. E se eu quisesse colocar centavo, eu teria que colocar 3.5, por exemplo. Como o VBA ele é todo em inglês, como você já deve ter percebido, os sinais aqui são em inglês também. Então, o que divide as casas decimais não é a vírgula, é o ponto. Então, a gente coloca esse 3,5. E como eu já falei, números a gente não coloca entre aspas, apenas textos. Dou um Enter lá e vou selecionar de novo e vou dar um Ctrl V, porque agora eu quero mudar na terceira coluna a quantidade. Eu vou colocar lá 100, por exemplo. Então, na linha 5, mas na coluna 3, eu quero 100 unidades. Então, toda vez que eu rodar esse código aqui, ele vai preencher essa linha ou aquelas informações. Repara, vou dar um play aqui e se eu voltar lá, ele preencheu ali com Coca, certinho. Se eu quiser mudar da linha 5 para a linha 6, o que eu teria que fazer? Muda aqui para 6, muda aqui para 6, e muda aqui para 6. Quando eu der o play, repara que ele preencheu ali o 6. Só que viu que deu um trabalhinho para mudar a linha 5 para a linha 6, isso que eu só tinha 3 informações que eu queria mudar. Imagina se eu tivesse 100 lugares onde eu tinha essa linha 5 escrito na minha planilha. Você imaginou o trabalho que isso vai dar? Aí que entra uma parte da importância de você trabalhar com variáveis. O que são variáveis? Nada mais do que nomes que a gente tem como guardar um valor nesse nome. Como assim? Isso ficou meio confuso. Repara só. Ao invés de escrever 6 aqui várias vezes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer linha igual a 6. O que isso daqui significa? A variável linha, que como eu falei, é um nome que armazena um valor, um texto ou alguma coisa, está recebendo. Então, o igual dentro do VBA é recebe. Então, a variável linha recebe o valor 6. Então, toda vez que eu ler linha dentro da minha planilha, na verdade eu estou querendo dizer o quê? 6. Então, o que eu posso fazer? Trocar esse 6 por linha. Vou trocar esse 6 por linha e vou trocar esse 6 por linha. Então, repara, eu estou dizendo aqui, linha recebe 6.
Toda vez que eu leio esse linha, eu estou falando aqui, na verdade, 6. Aqui é 6 e aqui é 6. Agora também dá para entender um pouquinho por que isso daqui tem que estar entre aspas. Se eu tirasse o aspas daqui, o que eu estaria dizendo? Que a célula linha 1 vai receber no valor dela o quê? Uma variável. Qual variável? A variável coca. Só que a gente não tem nenhuma variável coca. Então, como eu não estou falando de variáveis nesse caso aqui, eu estou falando de um texto, eu tenho que colocar entre aspas. Então, repara, o que ele vai fazer? Vai preencher tudo isso daqui na linha 6. Se eu quisesse na linha 7, repara, eu preciso mudar em um único lugar, ao invés de mudar em toda aquela minha planilha que nem eu tinha feito. Então, ó, botei 7, vou dar play, ele preencheu aqui na linha 7. Se eu mudar para 10, ó, mudar para 10, vou dar um play aqui e ele vai preencher ali na linha 10. E para você entender direitinho como é que funciona esse recebe aqui, repara, eu vou colocar a linha que eu quero dentro da minha planilha. Por exemplo, ó, na célula F1, vou colocar a linha 10. Então, repara no que eu vou fazer. Ao invés de eu escrever manualmente esse valor 10, eu vou pedir para ele pegar o valor que está na minha planilha. Como é que eu vou fazer isso? Você já sabe fazer isso, a gente só nunca fez. Ó, a variável linha vai receber o que? Ó? Range F1, fecha parênteses, ponto velho. Então, ó, a minha variável linha recebe o valor da célula F1. Qual é o valor da célula F1? 10. Então, ó, a minha variável linha ainda vai ter o valor 10. Agora me diz, qual que é a diferença de eu escrever isso de eu escrever isso daqui, ó? Range F1 ponto value igual a linha. Para um pouquinho, dá uma olhada nessas duas e tenta entender a diferença, lembrando que isso daqui significa recebe. Pensou um pouquinho? Então vamos tentar entender. No primeiro eu estou dizendo o quê? Que a variável linha recebe o valor que está na célula F1. Aqui embaixo eu estou falando exatamente o contrário, que é o quê? A célula F1 recebe o valor da variável linha. Então, é bom entender isso daqui, que tudo que tem igual dentro aqui do VBA, a gente lê como recebe. Então, isso daqui você consegue entender o que significa em cada um dos casos. Então, a gente viu que as variáveis têm várias aplicações e uma delas é deixar o código muito mais otimizado. Fica um código muito melhor e muito mais fácil da gente trabalhar com ele. Espero que você tenha entendido e ele vai servir bastante nas próximas aulas pra gente.